Número aula 1 de exercício. Exercício do RJU. O que é o RJU, professor? Regime Jurídico Único, vulgo Lei 9826/74. Serve para quais concursos, tio? PC e Polícia Penal do Estado do Ceará, tá bom? Então, resolução de exercício não necessariamente tem que ser só para PC ou só para Polícia Penal. De repente aparece um outro concurso, por exemplo, tem um concurso em aberto, que é o da Assembleia Legislativa do Ceará. No concurso da Assembleia Legislativa, se você tiver inscrito nele, por exemplo, lá também tem o regime jurídico único. Só que lá está assim: Estatuto Civil do Servidor do Estado do Ceará, que é a mesma coisa, tá certo? Então vamos fazer algumas questões. Eu separei 10 questões para a gente resolver bem rápido. Então, primeira questão. Acerca da Lei 9826, Estatuto dos Servidores Civis do Ceará, julgue os itens. Quando o interesse do sistema administrativo exigir a autorização para tratar interesse particular, poderá ser cassada a juízo da autoridade competente, devendo, neste caso, o funcionário ser expressamente notificado para apresentar-se no prazo de 30 dias, improrrogável, prorroga por mais 30 dias, findo o qual caracterizar-se-á abandono de cargo. O abandono de cargo só vai ser colocado em prática, em pauta, se prorrogar e ele não retorna, tá bom? Então, assim, ó, prorrogável por igual período. Então, o item 1 já está furado. 2. Autorização para afastamento do exercício para licença para tratar de interesse particular. Galera, não é licença. É só um afastamento. Essa LTIP, que seria licença para tratar de interesse particular, ela é na legislação militar. Existem 2 estatutos no Ceará, o civil e o militar. No Estatuto dos Militares, realmente tem a tal da LTIP, tá bom? Então, mas aqui está errado. 3. As formas de retribuição são os vencimentos, a ajuda de custo, as diárias e as gratificações. Opa, agora está correto. Apenas o item 3 está correto. Letra D de dado. D de dado, tá bom? Ficou meio estranho. Deixa eu ajeitar minha luzinha aqui. Se eu consigo agora. Pronto. Beleza? Segunda questão. Acerca da Lei 9826, Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Ceará, julgue os itens em V para verdadeiro e F para falso. Considera-se vencimentos a retribuição correspondente ao padrão, nível ou símbolo do cargo a que esteja vinculado o funcionário, em razão do efetivo exercício de sua função pública. Ó, o primeiro V. A gente já elimina os 2 últimos, ó. Será concedida ajuda de custo ao funcionário que for designado de ofício por permuta ou a pedido? Risca, porque é só quando for de ofício que ele tem direito à ajuda de custo. Para ter exercício em nova sede, mesmo fora do Estado, do país, se ele for exercer alguma função, ele tem direito, sim, ao que a gente chama de ajuda de custo, tá? Então, VF já foi, é a letra B de bola. Vamos fechar o último item. Ao funcionário que se deslocar de sua repartição em objeto de serviço, conceder-se-á diária a título de indenização permanente, quer dizer que nunca mais vai acabar das despesas de alimentação e hospedagem na forma do regulamento. Galera, não é permanente, tá? Então, F também, ou seja, a letra B de bola. O restante estava correto. 3. Bora para a terceira questão. Acerca da Lei 9826, de 74, Estatuto dos Servidores Civis do Estado, julgue os itens. É assegurado ao funcionário e ao aposentado o direito de requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer. Isso aqui é o direito de petição. Está correto. 2. O direito de pedir reconsideração que será exercido perante a autoridade imediatamente superior já está errado. Reconsideração é para a mesma autoridade e não para a autoridade superior. A autoridade superior, galera, é o recurso, tá bom? Que seria, em tese, o que a gente chamaria de recurso hierárquico. Por isso que é para uma autoridade superior.
que tenha expedido o ato proferido a primeira decisão. Decairá após 60 dias, beleza, da ciência do ato pelo peticionante ou de sua publicação. Só que a publicação não é obrigatória, então quando esta for obrigatória, após a publicação. Por incrível que pareça, o restante do tópico estava correto, mas como tem um erro ali, o segundo também está errado. Aliás, o primeiro correto, o segundo errado. 3. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam o Estatuto do Servidor Civil deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro do prazo de 30 dias. Está invertido. Prorrogável por igual período? Improrrogável. Ou seja, o item 3 está completamente errado. Ou seja, já posso fazer aqui? Deixa eu ver. Não, ainda não. Vamos lá para o último. É permitido repetir pedido de reconsideração ou recurso perante a mesma autoridade? Não. Você só faz isso aqui uma única vez, tá? A menos que seja em outra infração que você esteja sendo acusado de ter cometido um ilícito. Então, ó, o quarto item também está errado. Então, apenas o item 1 está correto. Letra B de bola. Show. Quarta questão, bora lá. Quarta questão, de acordo com o Estatuto do Servidor Civil do Estado do Ceará, julgue o item incorreto. Direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá em 120 dias impreterivelmente. Não, tem exceções, tá? Tem exceções. Por exemplo, a reconsideração de ato. Ela é uma exceção, porque ela fala que o prazo não pode ser superior a 60 dias. Então, em 120 dias não vai ter exceção? Claro que tem. Então, meu item errado já é a letra A. A aposentadoria por invalidez será precedida da licença por período contínuo, nunca inferior a 24 meses, salvo quando a junta médica declarar incapacidade definitiva para o serviço. Beleza, correto. O auxílio reclusão é devido pelo órgão de origem aos dependentes do servidor de baixa renda, recolhido da prisão, e que nessa condição não esteja recebendo remuneração decorrente do seu cargo. Nesse caso aí, vale a pena lembrar que tem que ser em regime fechado ou semiaberto. Fechado ou semiaberto, tá? Correto também a letra C. O funcionário público é administrativamente responsável perante seus superiores hierárquicos pelos ilícitos que cometer. Show. Beleza. Quarta questão, letra A. Quinta. Julgue o item correto. Em caso de prejuízo a terceiro, o funcionário responderá perante o Estado ou suas entidades, através de ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão judicial, em razão de sua responsabilidade objetiva. Não. Responsabilidade subjetiva, tá, galera? Objetivo é da administração. Então, aí tem A incorreto. B. Alienação mental comprovada através de perícia médica oficial exclui também a responsabilidade administrativa, comunicando o sindicante ou a comissão permanente de inquérito à autoridade competente o fato, a fim de que seja providenciado a prisão administrativa do funcionário. Não, nem existe isso aqui. Na verdade, o que se providencia é a aposentadoria por invalidez, galera. Aposentadoria por invalidez, tá certo? Então o item B também está errado. C. Considera-se legítima defesa o revide moderado e proporcional à agressão à eminência de agressão moral ou física, que atinge ou visa atingir o funcionário, ou seus superiores hierárquicos ou colegas, ou o patrimônio da instituição administrativa a que servir. Show. Minha letra, já que é o correto, é a letra C de casa. D. Extingue-se a responsabilidade administrativa com a morte do funcionário ou pela prescrição do direito de agir do Estado ou de suas entidades em matéria disciplinar. No caso do falecimento, existe a possibilidade da sanção administrativa ser aplicada aos seus dependentes. Minha Nossa Senhora, o dependente tem 1 ano, então eu vou aplicar repreensão, advertência, suspensão. Não faz nem sentido, galera, pelo amor de Deus. Tá errado completamente a letra D. Sexta questão. Julgue o item correto. O direito ao exercício do poder disciplinar prescreve passados 5 anos da data em que o ilícito tiver ocorrido. Salvo em caso de insubordinação de natureza grave? Não. Salvo em caso, por exemplo, de abandono de cargo, tá? Porque é imprescritível. Subordinação tem que punir num prazo de 5 anos, já que gera o quê?
gera demissão. Onde é que está escrito isso aqui, professor? Artigo 199 dessa lei, tá bom? A defesa do funcionário no procedimento disciplinar, que é de natureza contraditória, é exclusiva do advogado, que a exercitará nos termos do Estatuto do Servidor Civil e nos da legislação federal pertinente, tornando todo e qualquer ato nulo que provenha de punição administrativa, sem que seja respeitado tal preceito. Galera, existe uma súmula do STF, súmula vinculante número 5 do STF, que vai dizer o quê? Que a falta de defesa técnica no processo administrativo não viola a Constituição. Então, se eu estou dizendo que ela é exclusiva do advogado, eu estou passando por cima de uma súmula do STF. Então, o item B também está errado. Funcionário público fica sujeito ao poder disciplinar desde a posse, ou se esta não foi exigida, desde o seu ingresso no exercício funcional. Opa, show. Por que na posse, professor? Porque a posse é o ato que vai dar a condição oficial de servidor público. A posse, ela confirma a condição de servidor público, tá certo? Então, correto o item C de casa. D. Obediência às ordens de seus superiores hierárquicos, mesmo que sejam consideradas ilegais, constitui dever. Ordem ilegal, galera, nada a ver, né? Então, o item 6, letra C de casa. 7. Vixe, a 7 está com o gabarito marcado já, ó. Putz. Aí vamos ver, né? Vai ter mais um item, né? Bora lá. De acordo com o Estatuto do Servidor Civil do Estado, configuram deveres, exceto obediência às ordens, sim. Continência de comportamento, tendo em vista o decoro, sim. Levar por escrito ao conhecimento da autoridade superior irregularidade administrativa de que tiver ciência em razão do cargo, show. Não obedecer ao decoro, realmente errado, né, galera? O que já veio marcado. 8. Você já não zera. De acordo com o Estatuto do Servidor, julgue os itens e identifique o correto. Pode-se considerar um dever do servidor público estadual a obediência, a lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas que servir. Galera, de cara, ó, letra A. B. Configura o dever do servidor valer-se do exercício funcional para lograr proveito ilícito. Nossa, mãe. Para si ou para outrem, assim como promover manifestação de desapreço ou fazer circular ou subscrever lista de... Galera, tudo é errado. Se você considerar isso aqui correto, você tem que fazer outro exame psicológico, tá? Então tá errado a letra B. Verificada em inquérito administrativo a acumulação proibida e provada má-fé, o funcionário optará por um dos cargos. Galera, quando for má-fé, não tem esse negócio de opção. É demissão mais ressarcimento. Demissão mais ressarcimento. Quando for boa-fé, quando ele avisa que tá com interesse de acumular e que está verificando se é ou não possível, e se lá na frente for visto que não era possível, que ela é ilegal, houve boa-fé. Se houve boa-fé, então a gente está diante não de demissão, mas do pedido de exoneração no prazo descrito pela administração, sem ressarcimento. Filé, galera? Então o item C fica errado, claro. D. O aposentado compulsoriamente ou por invalidez poderá acumular seus proventos com a ocupação de cargo ou exercício de função em emprego público? Não. Isso aqui, inclusive, salvo nos casos previstos pela Constituição, mas o item nem trouxe isso. Então já fica de cara errado também a letra D. Nosso gabarito é letra A. Tá bom? 9. De acordo com o Estatuto do Servidor Civil do Estado do Ceará, julgue os itens e identifique o correto. Aplicar-se a custódia disciplinar, a galera chega a dói na alma. Custódia disciplinar é uma punição militar. Ela está descrita no Estatuto, aliás, no Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará. Mas não tem nada a ver com o Estatuto Civil, tá? O Estatuto Civil não prevê esse tipo de punição. Sempre por escrito ao funcionário que, em caráter primário, a juiz da autoridade competente, cometer falta leve, não combinável, pelo Estatuto do Servidor com outro tipo de sanção. Nada a ver, galera. Errado. B. Aplicar suspensão através de ato escrito, por prazo não superior a 90 dias, nos casos de reincidência de falta leve e nos de ilícito grave, salvo expressa combinação por lei de outro tipo de sanção. Galera, a suspensão é por prazo não superior a 90? Sim ou não? Sim.
Nos casos de reincidência de falta leve? Sim. Ou no ilícito grave? Salvo se o que você cometeu é mais grave e que passível, por exemplo, de demissão, né? Ó, salvo expressa combinação por lei de outro tipo de sanção, no caso mais grave. Galera, correta a letra B, corretíssimo. C, era o correto? Então pronto, macho, morreu já. Tendo em vista a gravidade do ilícito, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público, a qual constará sempre nos casos de demissão por crime contra a administração pública, sim, 199, inciso 1. Assim como a aplicação irregular do dinheiro público, ok, 199, inciso 7. E abandono de cargo? Não, abandono de cargo não tem nada a ver, é errado. Abandono de cargo gera demissão, e abandono de cargo, ele é uma daquelas infrações que você comete, que elas nunca vão prescrever. Elas são imprescritíveis. Imprescritível, né? Melhor. D. Cassação da aposentadoria ou disponibilidade não extingue o vínculo do aposentado ou do disponível com o Estado ou suas entidades. Claro que extingue. Ele deixa de ser servidor. Ela é equivalente a uma demissão, galera. Nada a ver a letra D. É erradíssimo. 10ª questão para a gente finalizar nosso bloco de questões. De acordo com o Estatuto do Servidor, julgue o item incorreto. Em se tratando de sindicância e havendo ostensividade ou indício forte de autoria do ilícito, o sindicante indiciará o funcionário, abrindo-lhe prazo de 3 dias para a defesa prévia. Ok, correto. Cuidado, porque essa sindicância ela não pune, ela vai concluir e se remete tudo que foi investigado aqui para uma comissão processante. Da comissão processante é instaurado um inquérito administrativo. É muito antigo, é da década de 70, mas para a prova é o que está escrito, então está valendo, tá? Seria o equivalente a um PAD, pronto. Só que quando a gente fala, por exemplo, se eu estivesse falando do concurso da Polícia Civil, lá também tem sindicância, de acordo com a Lei 12.124/93. Aí essa já pode punir. Pode punir desde que a punição seja no máximo uma suspensão, então tem que ter muito cuidado com o que ele está dizendo, principalmente para quem estuda para o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Sabe por quê? Porque no caso do Estatuto da Polícia Civil, da Polícia Civil, caem os 2 estatutos na parte de direito administrativo. E aí você pode confundir prazo, você pode confundir uma série de coisas que em tese são equivalentes, tá bom? Mas de qualquer forma o item está certo. B. Inquérito administrativo é procedimento através do qual os órgãos e as autarquias do Estado apuram a responsabilidade disciplinar do funcionário, aplicando exoneração. Como é que eu vou aplicar exoneração para alguém que comete, por exemplo, um crime contra a administração? Primeiro, que exoneração não é sanção. Se exoneração não é sanção, como é que eu vou punir alguém com exoneração? Faz sentido? Não faz. Então, B de bola já está errada. É o meu gabarito. O inquérito será realizado por comissão processante, composta por 3 servidores estáveis. Show. O inquérito será concluído no prazo de 90, podendo ser prorrogado por igual período. Show de bola. Beleza? Para, eu não entendi por que eu não poderia aplicar para quem comete crime contra a administração. Porque quem comete crime contra a administração deve ser demitido a bem do serviço público. A bem do serviço público. Ah, professor, mas não é assim. Mestre, esquece a prática. É teoria pura que é como cai na prova, tá? A bem do serviço público. Show de bola. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu sou o professor Wagner Lobo e a gente se vê por aí. Valeu!